É justamente a parte onde o profeta usou figuras de linguagem para dizer grandes verdades. Ele usou expressões figurativas, especialmente o livro do Apocalipse e o livro de Daniel. Esses livros são totalmente, ou quase totalmente, carregados de figuras de linguagens. 95% das profecias apocalípticas não se entendem do jeito que está escrito. E por isso que muitas pessoas se atrapalham aí e etc. Nesse caso, quando o profeta João disse que ele viu, é porque ele estava tendo uma visão, obviamente. Então ele fala, eu vi, porque Deus estava mostrando isso a ele. Ele diz, eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Detalhe número 1. Por que esses anjos aparecem em pé e não sentados? E não deitados, e não em outra posição? Porque a Bíblia é detalhista ao dizer que os anjos estavam em pé. Isso tem um significado. Quando você assiste um concerto, uma apresentação de um coral, ou de um quarteto, ou de um grupo musical, e esse grupo faz uma apresentação ordinária, você sentado aplaude, acha interessante, acha legal. Mas quando o grupo faz uma apresentação extraordinária, quando o grupo se supera, quando é algo fora do comum, a plateia geralmente não aplaude sentada. As pessoas se levantam, não é verdade? Para aplaudir, porque foi algo extraordinário, impressionante, fora do comum. Esses anjos aqui aparecem em pé, estão de pé, porque a mensagem que eles estão passando, a mensagem de Deus desse capítulo, é uma mensagem extraordinária. Não é algo na ordem comum das coisas, não é algo ordinário, é algo extraordinário. Por isso que os anjos aqui estão de pé. Número 2. Esses anjos estão nos 4 cantos da terra. Esses 4 cantos representam, simbolizam os 4 pontos cardeais. Ok? Então a terra, como diz o profeta Isaías, é redonda, mas ela tem 4 pontos cardeais. E esses 4 cantos representam os 4 pontos cardeais. Isto quer dizer, esse verso número 1 é uma figura de linguagem para dizer para você e para mim, sabe o quê? Que Deus está no comando desse planeta, que Deus está no controle da situação desse mundo, amém? Por isso que a linguagem apocalíptica é 4 anjos nos 4 cantos da terra segurando os ventos. Ventos na profecia apocalíptica significa conflitos, batalhas, confusão, guerras, destruição. Então Deus está dizendo o seguinte: apesar do pecado, apesar dos problemas naturais e sobrenaturais, Deus ainda comanda, Deus ainda dirige. É Deus quem dita as regras, é Deus quem diz o que vai ou não acontecer. Voltamos à escola sabatina, a lição da escola sabatina. Por isso esse verso aqui é importante. Só que quando a pessoa lê o verso, uma leitura fria, ela não consegue captar essas coisas. É importante estudar a Bíblia, analisando textos, contextos, um pouco aqui, um pouco ali, para chegar ao entendimento. Então, esse caso, nesse verso, nós vemos os 4 anjos, e não significa que são necessariamente o número 4, exatamente 4. Isso também pode ser uma figura de linguagem, e pode significar, esses 4 podem representar a forma total, a totalidade da proteção, do cuidado de Deus, também pode ser isso. Mas resumindo, é assim, a mão de Deus está estendida sobre o mundo. As mãos de Deus estão estendidas sobre nós. Aqui na Casa Branca, em Washington, não acontece nada se Deus não permitir. Lá no Brasil, em Brasília, não acontece nada se Deus não permitir. Lá no Vaticano não acontece nada se Deus não permitir. Lá em Israel, nada acontece se Deus não permitir. Nos países asiáticos também. Ou seja, não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Você e eu não daríamos um passo se Deus não permitisse. Nós não estaríamos aqui nessa manhã se Deus não permitisse. Então nós temos que ter essa visão. Essa é a visão apocalíptica. A visão do Apocalipse é essa: mostrar que Deus cuida de nós. Deus cuida do planeta como um todo. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O texto do Apocalipse continua. Algumas coisas nós temos que considerar quando lemos a Bíblia. Uma delas é fazer perguntas.
As pessoas costumam dizer o seguinte: nós não temos respostas para tudo, mas temos um monte de perguntas. E fazer perguntas é uma maneira de buscar respostas. E uma das perguntas que eu faço nesse capítulo é o seguinte: por que Deus estaria protegendo o planeta? Por que Deus ainda mantém esse mundo de pé? Quando você olha para as pessoas e olha para você mesmo, quando você olha para as grandes cidades, para as pequenas cidades, quando a gente olha para o estilo de vida do ser humano, as coisas erradas que nós fazemos e que as pessoas fazem, uns fazem mais, outros fazem menos. Quando você dá uma olhada no cenário mundial relacionado ao caráter e ao estilo de vida das pessoas, você percebe rebeldia, transgressão, vícios, pecado.